Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, ouvintes, que bom, estamos de volta em mais um programa Em Poucas Palavras, aqui nesta emissora. Com prazer, estou eu aqui, Natsan Matias, apresentador do programa, juntamente com o pastor Augustus Nicodemos. Olá, Natsan, e você que nos ouve, é uma alegria voltar aí ao seu receptor e contar com a sua audiência. Já estamos aí um bom tempo, graças a Deus, vencendo estas semanas, falando sempre com você e sempre com algum tema de relevância para a sua vida. Vamos lá a mais um deles hoje. A Bíblia afirma que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A partir disso, então, o alvo que deveria ser a prioridade da vida de qualquer pessoa seria então encontrar essa vontade de Deus. O problema para alguns de nossos ouvintes reside no fato de que nem sempre eles conseguem entender essa vontade no meio de tantas vozes que dizem que a vontade de Deus é esta ou é aquela. Alguns querem uma vontade específica, ou seja, que profissão eu devo escolher, com quem devo me casar especificamente, qual cidade eu devo morar e por aí vai. Esse é o tema do programa de hoje, a vontade de Deus, como saber a vontade de Deus. Pastor, então, como é que eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Pode ser a pergunta de muitos de nossos ouvintes hoje também. Sem dúvida, não é? Todos nós gostaríamos de saber a vontade de Deus, porque nós cremos que existe um Deus e que esse Deus é um Deus pessoal. Ou seja, ele tem um querer, ele tem uma vontade, ele tem um plano, ele tem um propósito. E quando a gente fala qual é a vontade de Deus, a gente está se referindo ao fato de que esse Deus planejou as coisas. Sim. Esse Deus tem um propósito, ele tem um plano para o mundo e para cada um de nós individualmente. Então, esse desejo das pessoas saberem a vontade de Deus, em si só já é muito bom, porque está admitindo que existe um Deus e que esse Deus tem uma vontade e que essa vontade é boa, perfeita, agradável e que é melhor do que a nossa. Porque se a gente desconfiasse que a nossa vontade fosse melhor do que a de Deus, a gente não queria saber a de Deus, né? Então, a gente tem que olhar isso por um ponto positivo. Quando alguém pergunta, como é que eu posso saber a vontade de Deus, já está pressupondo a existência dele. A existência dele e que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Agora, a verdade é que o querer de Deus é misterioso. A gente não pode ler a mente dele. Nós não podemos acessar o mais íntimo do ser de Deus e descortinar os seus planos por nós mesmos. Se Deus não tivesse revelado, não tivesse mostrado, manifestado o querer dele, o plano dele, o propósito dele a nós jamais poderíamos conhecer, porque Deus é totalmente outro. Ele é eterno, ele é espírito invisível, ele é todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, justo, perfeito em todos os seus caminhos, e nós somos criaturas limitadas, finitas, não teria como a gente saber. Mas ele graciosamente, misericordiosamente, se revelou a nós. E essa revelação, ela foi dada primeiro a um povo oriental, que hoje, já faz muito tempo, a gente conhece com o nome de Israel, não é? Que Sim. São os filhos de um nômade chamado Abraão. Deus escolheu aquele povo, se revelou àquele povo, disse quem ele era, disse o seu nome àquele povo. Deu um propósito. Deu uma missão, fez promessas, e entre essas promessas, a mais importante delas é que daquela nação viria alguém que seria o Salvador do mundo. Nos salvaria dos nossos pecados e das nossas transgressões e do castigo que nós merecemos. E mais tarde, quando veio esse descendente daquele povo, que foi Jesus Cristo, ele não somente veio realizar esse plano de Deus, nos salvar, mas ele também nos revelou mais da vontade de Deus. Ele falou a respeito do ser de Deus, falou da sua bondade, da sua misericórdia, contou histórias belíssimas, como a famosa parábola do filho pródigo, ou do bom samaritano, que ilustram quem é Deus e o seu plano para conosco.
E, finalmente, Cristo constituiu apóstolos, seus discípulos, chamados especialmente por ele, para registrar essa revelação de Deus, essa vontade de Deus. Então, Nadson, eu diria a alguém que está querendo saber a vontade de Deus, que essa vontade está primariamente, principalmente, primordialmente revelada na Bíblia. No Antigo Testamento, na história do povo hebreu, e no Novo Testamento, a vinda de Cristo Jesus, a sua obra e a sua ressurreição. Agora, só que você não vai encontrar na Bíblia uma revelação específica de Deus sobre a cor da camisa que você tem que usar hoje, no dia de hoje. O que você vai encontrar é a revelação do caráter de Deus, do seu plano, da sua vontade em geral. Por exemplo, lendo a Bíblia e vendo as histórias do Antigo Testamento, lendo os estudos, aliás, os ensinos de Jesus e os escritos dos apóstolos, eu percebo que a vontade de Deus é que eu seja honesto. No Antigo Testamento está dito, não furtarás. Está claro isso. Está claro isso. E o Senhor Jesus Cristo, ele falou a respeito da necessidade de nós sermos honestos, sermos justos com as pessoas, não defraudarmos ninguém. E os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles também insistiram. O apóstolo Paulo disse que a gente não furtasse mais, mas que a gente trabalhasse com as mãos fazendo o que é bom. Em que é que isso me ajuda? Vamos supor, o jovem acabou o curso universitário dele, está no mercado de trabalho e aparece 2, 3 empregos para ele, algumas oportunidades para ele. Só que uma delas, talvez até mais rentável, envolveria a desonestidade. É um tipo de emprego, e existe isso aí, em algumas atividades que são ilícitas, em que você vai estar fazendo alguma coisa que, na verdade, você está enganando alguém para tirar proveito dele e ganhar o dinheiro dele. Parecendo até, em alguns casos, até com aparência de que está tudo certinho, sem tudo dúvida correto. Nenhuma, né? A gente poderia dar muitos exemplos desse tipo de atividade. Ora, a pessoa que quer saber a vontade de Deus não precisa perguntar a Deus, pedir a Deus uma revelação específica do tipo assim: Deus, qual é o emprego que o Senhor quer que eu siga, que eu aceite? Se o que está em jogo é claro, não é? Um emprego envolve desonestidade, mentira e abuso ao próximo, e o outro é uma ocupação honesta, ele já tem a resposta dele. Não precisa ficar Não preocupado precisa com achar uma coisa, cair um anjo vir do céu, ter um sonho, uma visão para dizer, olha, a vontade de Deus é que você pegue o emprego honesto, porque já está revelado na Bíblia que Deus ama a verdade, Deus ama a sinceridade, a honestidade, está escrito que ele ama a balança justa, não é? E que ele aborrece esse tipo de coisa, a desonestidade, por exemplo. Se a gente não tiver esse parâmetro, por exemplo, diante desse exemplo, essa ilustração que o senhor acabou de trazer, de repente a gente olha para uma situação como essa e vê, poxa, olha só que interessante, um emprego rentável e que envolve até alguma coisa ilícita e com aparência de que não é ilícito, e ele ainda acaba espiritualizando aquilo, dizendo, olha, a porta que Deus abriu para mim, né? Ainda coloca Deus no meio. Ainda coloca Deus no meio. Pois é, aí que vem uma pergunta, antes da pergunta, qual é a vontade de Deus? Por que você quer saber? Por que o ouvinte quer saber a vontade de Deus? Porque a única razão que nos interessa saber a vontade de Deus é para obedecê-la. É saber a vontade de Deus para depois dizer, não quero, né? Isso aí não. Essa não é boa, eu prefiro essa outra. Então não vale nem a pena perguntar qual é a vontade de Deus. Deixa eu te dar outro exemplo, olha, de como funciona isso. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 39, o apóstolo Paulo diz assim, que a mulher que ficar viúva, ela é livre para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Então, você percebe, o princípio é que o casamento tem que ser no Senhor. E no vocabulário bíblico, isso seria mais ou menos dizer, em linguagem simples, em poucas palavras, crente teria que casar com crente. Só que Paulo diz, ela pode casar com quem quiser. Entre os irmãos, é claro, ele tem que estar disponível, né? Ela tem que querer, exato. Ele tem que querer, mas há uma espécie de como se Deus deixasse a nossa escolha, desde que fosse dentro desse princípio, que seja crente, que seja livre, que esteja desimpedido. Então, embora eu não tenha na Bíblia uma revelação específica da vontade de Deus para todos os assuntos, mas eu tenho princípios, tenho orientações que norteiam isso. E posso pedir conselhos, posso olhar para as circunstâncias, uma porta que Deus abriu. De repente, uma mulher quer casar com um homem, mas o homem
não está disponível, né? Ele é cristão, mas não está disponível, ele já é comprometido, já assumiu outro compromisso. Então, essa é a resposta que eu daria, Nathan, para essa pergunta tão comum. Ok. Em muitas ocasiões a gente acaba escutando alguns conselhos, né? As pessoas buscam um conselho, que é bom, não é negativo, eu penso, não sei o que o senhor pensa sobre isso, obviamente, mas esses conselhos precisam ser filtrados em primeiro lugar pelos princípios absolutos da palavra de Deus, para que possam julgar e encontrar a resposta correta da vontade. Sem dúvida. O referencial maior, o filtro maior, sempre é a revelação que Deus fez de si mesmo. E nós vamos encontrar essa revelação na Escritura Sagrada. Por isso, o crente que lê a palavra de Deus, medita nela dia e noite, procura aplicar os seus princípios para a sua vida, ele estará mais próximo e mais em condições de viver em harmonia com a vontade revelada de Deus. Pois é, então nós conversamos hoje sobre esse assunto, e você que ainda não sabe discernir a vontade de Deus, você pode procurar pedir a Ele que Ele se revele a você, e Ele, então, através da sua palavra, haverá de ensiná-lo a caminhar de acordo como Ele deseja, não é isso? Isso aí. Então tá bom. A gente vai ouvir uma música e daqui a pouco a gente volta. Tristes caminhos que a vida nos dá e a esperança que cedo vai, são espinhos que a rosa tão bela não pode evitar. Tristes momentos, cenários sem cor e a incerteza que não se vai, são os ventos que trazem aos olhos o choro e a dor. Um vazio nos traz solidão, nossos pés não encontram o chão. Como olhar além do que vemos, onde achar a paz que tanto buscamos? Como compreender o caminhar e os planos de Deus? Ele é o amparo que perto está, nada o pode surpreender. Existem barreiras que o possam frustrar. Ele é a rocha, a certeza da paz, nada o pode estremecer. Não há quem lhe ensine o caminho ou questione o que faz. Bem, estamos chegando ao final de mais um programa Em Poucas Palavras, e aqui nós conversamos hoje sobre a vontade de Deus. O nosso e-mail está à sua disposição, lembre-se dele, empoucaspalavras@terra.com.br. Pastor Augustus. A minha palavra final, querido ouvinte, é essa. Lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que nós devemos buscar conhecê-la para não nos conformar com esse mundo, mas nos renovar diariamente pela transformação da nossa mente. Busque a palavra de Deus, ela traz a vontade dele para você, para a sua família e como você deve viver aqui nesse mundo. Deus o abençoe. Até o próximo programa. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade,
à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68.